Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje, então, será a continuação, né, da aula passada, onde nós estávamos trabalhando as provas do PAS, etapa 2, etapa que vocês farão assim que tudo for liberado. E nós fizemos na aula passada, né, realizamos a prova juntos 2010 e 2011, e hoje nós vamos realizar a prova de 2012, né, junto com todos os comentários, e aquilo que vocês já sabem que eu gosto de fazer. O nosso formulário, nossas atividades não terão nada a ver com o PAS. Eu vou passar atividades do material de vocês mesmo, tá? Vai estar tudo ali no Google Classroom. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Então, no ano de 2012, na etapa 2 do PAS, nós tínhamos um texto de aproximadamente 40 linhas, que é esse texto aqui, né? Eu joguei aqui para outra formatação. E os textos da UEM, da prova de inglês do PAS, dificilmente ultrapassam aí essas 35, 40 linhas, tá, pessoal? Então, são textos pequenos, relativamente. E aí, nós temos lá um texto que fala sobre, né, o quanto que a poluição pode... Na verdade, o quanto que se você retirar a poluição, né, o corte na poluição, então ali, ó, pollution cuts improve heart health. Então, melhoram a saúde do coração. No caso, se você não estiver exposto à poluição, obviamente a saúde do teu coração vai melhorar, tá bom? O texto da UEM, não coloquei para vocês, mas ele disponibiliza lá na prova do PAS. A fonte é um texto que foi tirado da BBC, e ele foi escrito, também coloca o nome da autora. Mas vamos para as questões, então. Bom, mas antes das questões, como eu gosto de deixar para vocês, deixei aqui um vocabulário em partes temático, em partes não tão temático assim, mas um vocabulário que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. São palavras que eu acredito que são um pouco mais estranhas para vocês, não para todos, logicamente. Deem uma olhada, mais ou menos, o que vocês acham que sabem, aquilo que não sabem. Se vocês tiverem curiosidade em procurar traduções dessas palavras, procurem. Como eu digo, não deixe tradução aqui, porque senão fica muito fácil para vocês. Então, eu espero que vocês procurem a tradução dessas palavras. E também para vocês fazerem uma autoavaliação, né? Nossa, será que eu conheço essas palavras? São as palavras mais específicas, mais difíceis desse texto. Tudo bem? Então, nós vamos lá. Essa prova, né, juntamente com esse texto, acompanha 5 questões e a gente vai trabalhar. Começando pela questão 36, pessoal. Então, nós temos ali, ó, como eu disse para vocês anteriormente, eu sugiro, isso aí é uma sugestão, eu acho que cada um acaba desenvolvendo o seu próprio método de resolução de provas de PAS e vestibular e Enem. E acredito que cada disciplina também carrega suas particularidades. Eu sugeri para vocês na aula passada e reforço começar pelas questões e não pelo texto, porque assim vocês ganham tempo e já vão no texto buscando diretamente aquilo que vocês precisam, claro. Quando eu falo isso bate o olho assim no texto, mais ou menos, uma coisa bem breve, não ignora o texto 100%, mas já vai para as questões, vai indo e voltando, né? Agora, quando a questão é de interpretação, aí a gente precisa realmente focar mais no texto. Mas vamos lá, então. Então, ali, ó. Concerning the vocabulary in the text, it is correct to affirm that. Ou seja, a respeito do vocabulário, é correto afirmar que. Ali não. Medical, volunteers, athletes, spectators, and teens are all nouns which refer to people. São todos substantivos que se referem a pessoas, tá? Então, nouns significa substantivo. É muito importante que vocês saibam que noun, essa palavrinha aqui, ó, significa substantivo, pessoal, porque é uma palavra que cai em todas as provas, tá? Numa alternativa ou outra, num enunciado ou no outro, essa palavra vai aparecer. Então, a gente tem que ver se são palavrinhas que referem-se referem-se a pessoas, são substantivos. Vamos lá, então. A gente tem que prestar atenção na linha 2.
na linha 3, na linha 20 e na linha 21. Eu vou mostrar essas palavrinhas para vocês grifadas no texto. Bom, como eu disse para vocês, grifei as palavras, tá? O texto está fora de configuração, então vocês não conseguem acompanhar exatamente as linhas, mas eu grifei as palavras aqui de acordo com o que eu tô com a prova impressa. Vamos lá. Então, nós temos ali, ó, volunteers. A gente sabe que é um substantivo que significa voluntários, até porque é uma palavra cognata. Não é um falso cognato, tá? É um cognato verdadeiro. E, olha, apareceu um anúncio aqui no meu computador. Depois nós temos ali. Então, essa é correto, né? Refere-se a pessoas, os voluntários. Depois ali, ó, there were concerns at the time that air and allowing cars on the roads only every another. Não, aqui, ó. There were concerns at the time that air quality could prove hazardous to the health of athletes and spectators. Então, a gente sabe que tá falando de pessoas, spectators aqui também. Depois ali, ó, the team at the University of Southern California took blood samples. Então, aqui, ó, o time na Universidade da Califórnia, aqui, ó, took blood samples, took. Samples, amostras, blood, sangue, e took é tirou, tem um monte de tradução para took, mas aqui seria mais ou menos assim. Meio que tirou as amostras de sangue, né? Então, team, tá falando de pessoa? Sim, porque é o time da universidade Taos lá, que não. O que mata essa questão é essa palavrinha aqui, ó, medical. The work in the Journal of American Medical Association. Então, eu trabalho na revista médica americana, Então, esse medical seria médica no sentido de um adjetivo, tá? É um adjetivo, não está se referindo a pessoas. Então, a alternativa está incorreta. Professora, mas como eu poderia resolver isso? Bom, você pode resolver de duas formas. Se você sabe, se você tem um conhecimento mais avançado, ou, por sorte, você sabe que medical é um adjetivo para dizer respeito, que diz respeito àquilo que é médico, né? Por exemplo, produtos médicos, né? Mais ou menos assim, clínica médica. Você já vai saber. Se você, porventura, não tem esse conhecimento, aí eu vou pedir que você dê uma olhada nas orações, né? Vai de uma linha a outra, igual eu vou fazer aqui, ó, e tenta ver pelo contexto. Então, ali, outra, the work, se você sabe que é work, vai facilitar. The Journal of American Medical Association. Ou seja, associação médica, tá? O que você poderia ficar confuso aqui é o seguinte, o trabalho no jornal, associação, então deve ter gente, envolve pessoas. Não, né? Aí você pode ver que o medical está na frente do association é um substantivo, enquanto medical é um adjetivo. E aí, pelo contexto, você acaba percebendo que não tem nada a ver com pessoa. Você não precisa nem saber que é um adjetivo, né? Eu estou mencionando aqui porque eu sei que é um adjetivo. Mas se você não souber que é um adjetivo, não tem problema, né? Mas só de você perceber ali que não tem nada a ver com pessoa, já resolve para você não assinalar essa alternativa. Depois, the verb deep, na linha 5, means. Means significa exatamente isso, significa, tá? Essa palavrinha aqui significa, ou seja, o verbo deep, na linha 5, significa to go downwards. To go downwards. The verb harm, line 9, means to damage. The verb improve, line 9. Não vou ler tudo porque não é necessário. Essa alternativa aqui, pessoal, diz respeito à tradução, tá? Então, means, que significa, você tem que saber o significado das coisas, né? Ou seja, basicamente aqui a gente vai entrar em tradução. Esse é o tipo de alternativa que, se você tá com muita dúvida, não marca. Até porque ela tá trazendo mais de uma tradução para você saber. Então, é uma alternativa um pouco mais carregada, uma alternativa um pouco mais difícil, né? A prova ela é muito sofisticada, tem um alto nível de complexidade. Então, vamos tentar ver um por um. Então, o que seria deep? Harm, improve, postpone, stress. Tá falando basicamente dos verbos. Vamos lá, então. O que seria o verbo deep, né? Deep. O que
que significa o verbo deep? É meio que mergulhar algo em alguma coisa, sabe? Tipo, como se fosse mergulhar. Quando a gente fala to go downwards, a gente está falando em ir para a profundeza. Então, será que o verbo deep, que é mergulhar, significa ir para a profundeza? Então, o verbo deep, sim, né, que significa to go downwards, ir para a profundeza. Olha eu fazendo onda aqui. Só que na linha 5, olha lá, ele aparece no passado, né, ó, dipped. E aqui ele está mostrando para a gente a base form dele, né? Que é como ele fica sem conjugar. Tá, a gente sabe que essa aqui é real. The verb harm significa to damage, to damage. Damage é estragar, prejudicar, alguma coisa assim, tá? Se você não sabe, já anota aí. E harm significa prejudicar, estragar, então também está correto. Aqui eu já estou falando a tradução direta, pessoal, porque não tem muito o que a gente fazer. Improve, to become better. To become, tornar-se. Better, melhor. Tornar-se melhor. Improve significa melhorar, então está correto. Postpone, que na linha 14 aparece no passado, postpone. Means to change to a later date, ou seja, mudar para uma data mais tarde, ou seja, adiar, que é exatamente o que significa postpone. E the verb stress means to emphasize. Então, e o verbo stress na linha 33 significa enfatizar. Está correto também. Então, aqui é uma questão mais de tradução. Ah, professora, mas não tem outro jeito de resolver? Tem. Você pode pegar cada uma dessas palavras pela linha, ir lá no texto, caçar e tentar ver se pelo contexto poderia ter esses significados, né? Só que aí, pessoal, não adianta muito se você não sabe, por exemplo, essas definições aqui que a alternativa está te dando, né? Por exemplo, ó, to go downwards. Porque isso não vai estar no texto, entendeu? Então, por isso é uma alternativa delicada. Na 4, está pedindo ali se os sinônimos dos adjetivos significant e hazardous são, respectivamente, important e dangerous. Aqui você tem que saber um pouquinho de tradução. Se não, tenta pelo contexto. Vai lá na linha, grifa e vê. Às vezes você não sabe a tradução dessas palavras, mas se você olhar o contexto, né, as orações como um todo, você consegue ter uma ideia. É arriscado? É arriscado, tá? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, a prova de inglês precisa sim saber vocabulário. Então, ali, ó, significant, que seria realmente sinônimo para importante, e o hazardous, que realmente é um sinônimo para dangerous, que significa perigoso. Na 8, better, lower and higher, na linha 39, são adjetivos in the comparative form. Na forma comparativa. O que é o comparativo? Quando você está comparando uma coisa com a outra, uma pessoa, uma ideia, né? Durante a vida escolar de vocês, vocês estudam comparativo, se eu não me engano, no 7º ano. E no ensino médio, eu não sei se vocês viram isso no ano passado, mas é uma coisa que vai aparecer, é bem comum, tá? É um conteúdo bem comum, que é quando a gente, por exemplo, muda um pouquinho as palavras, né? A palavra best viraria better, né? Que seria para a gente comparar. Por exemplo, você é melhor que eu. You are better than me. Eu estou fazendo uma comparação. Então, é um comparativo. Lower, que seria mais baixo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, também, porque a gente tem a palavra low, que seria baixo ou menor, e o lower. E aí seria o baixo e o mais baixo. Então, também está no comparativo. E higher, que vem da palavra high, alto. E higher, mais alto, né? Por exemplo, this building is higher than that. Esse prédio é maior que aquele, tá? Estou comparando. Então, assim, são comparativos. Ah, professora, mas eu não lembro disso na hora de ver a prova. Tem como resolver pelo contexto? Pessoal, eu acho que, né, dando uma opinião, eu acho um pouco complicado resolver esse tipo de alternativa pelo texto, né?
Até porque vai exigir um pouquinho de vocabulário, de você saber das coisas, né? O que é mais importante aqui é você não confundir o comparativo com o superlativo, que são geralmente esses dois conteúdos vêm juntos e as pessoas fazem confusão, tá bom? Então, assim, até dá para resolver no contexto, mas é arriscado. Então, tipo, se você não sabe, tá em dúvida, né? Logicamente você não vai marcar. Mas olha só como é que fica quando a gente olha lá no texto para vocês terem uma ideia. Bom, então ali, ó, nós temos, eu grifei em azul para vocês, tá? As palavrinhas. Para vocês verem, pessoal, que o comparativo nem sempre está acompanhado do than, que seria do que, né? Do que, do que. O comparativo, muitas, você sabe, né? Como eu posso saber que isso é um comparativo? Você tem que saber o que é um comparativo e saber como as palavras mudam, né? Porque o better deriva da palavra best, o lower deriva da palavra low e o higher deriva da palavra high, né? Então, se você já estudou comparativo, você consegue resolver até sem consultar o texto, mas consultando o texto você vai ver o seguinte, olha ali. When pollution dipped during the games, the researchers saw the significant signs of better health among the volunteers, que seria mais ou menos o quê? Então, quando a poluição meio que deu uma afundada, né, durante os jogos, os pesquisadores perceberam uns sinais significantes de uma melhor saúde entre os voluntários, among the volunteers. Melhor, se era uma saúde melhor, é porque antes tinha uma saúde não tão melhor ou pior, tá? Então é aqui que vê o comparativo. Se você acha possível resolver pelo contexto e no teu nível de inglês entender que isso aqui tá comparando, que esse better tá comparando, beleza? Mas nem todo mundo consegue, tá? Olha aqui o lower, onde ele aparece. Então, aqui, ó. Quando os níveis eram mais baixos, when the levels were lower, much lower, ou eram muito menores, menores que alguma coisa. Então, aqui, ó, o alto nível. Ó, this small study found that exposure to higher levels of air pollution. Então, esse estudo mostrou que maiores exposições, ou seja, maiores do que antigamente, por isso que tá comparando. Tô falando aqui do contexto, tá? Olhando pelo contexto. Mas aqui eu acho melhor a gente estudar o comparativo e saber que é bem mais seguro. Aí nós temos ali. Então, está correta na 8. Correta também é 16. Os verbos regulares now, found e made estão no are in the past simple tense. Tá. Ai, ai, ai. Aqui você tem que saber simple past. Olha o barulho do caminhão correndo aqui na rua de casa. Aqui você tem que saber simple past e past participle, ou seja, segunda e terceira coluna dos verbos. Vou te mostrar por quê. Você olha para esse verbo aqui, ó. Now, no. Se você conhece ele, beleza, parabéns. Se você não conhece, ele parece com qual verbo? O verbo know. Tira o N e fica o verbo know, tá? Como que é o passado desse verbo? Ai, professora, eu não lembro. Então, aqui é o tipo de alternativa que você cai. Por quê? O passado de não é nu. No, nu, não. Esse não é a terceira coluna dos verbos. Lembra do present perfect? É o que a gente chama de past participle. Found é segunda coluna, segunda e terceira. E made é segunda e terceira, se eu não me engano, também. Que tem verbos que o verbo fica igual na segunda e na terceira coluna. Então, por causa dessa palavrinha aqui, ó, você poderia errar. Porque não tá tudo no simple past. Simple past tá o found e o made. Agora, essa palavrinha aqui, para ela estar no simple past, ela tinha que ser assim, ó. Tá bom? Então, está incorreta. Próxima, é correto afirmar. Agora a gente vai ver a interpretação. The study was carried out in 125 people who lived in Beijing. Então, o estudo envolveu 125 pessoas que viviam ao redor de
É Beijing que fala? Sei lá. Olha aqui, ó. Ó, Jacaço número 125. Ele existe? Existe, professora, o número tá aqui. Tá, então envolveu testes médicos em 125 voluntários vivendo em one of the world's most polluted cities. Então, essas 125 pessoas moravam lá, correto. Depois, oh meu Deus. The two measures, medidas, né, que a China tomou para melhorar, to improve air quality during the Olympic Games, were closing factories and prohibiting the use of cars. Então, as medidas foi fechar as fábricas e proibir o uso dos carros. Vamos ver? Aí a gente tem que ler o texto, não tem jeito. Tá, aqui, ó. China took major steps. Então, a China tomou passos maiores para melhorar a qualidade do ar. Vamos lá. Ó, Manage gerenciou ali a cleanup, a limpeza do ar no verão, fechando as fábricas, closing factories and allowing cars on the roads only every other day. Então, e permitindo que os carros ficassem nas roads, nas estradas, esse dia não, ou seja, não proibiu, tá? Que os carros ficassem na estrada, que nem tá falando aqui na alternativa, por isso a alternativa está incorreta. Então, ó, pessoal, aí a gente tem que olhar para o texto, ó. Tá vendo? Que falou proibindo o uso dos carros, ali falou que não. Então, aí você já tem que ver. Procura essa palavra no texto, ver se ela existe, né? São formas de você tentar resolver quando você não sabe a tradução das palavras. All volunteers had heart problems. Todos os voluntários tinham problemas cardíacos. Lembra que eu falei das palavras polares? Todo, nenhum, coisas do tipo? Então, quando a gente tem isso, aqui tá falando que todos os voluntários tinham problemas cardíacos. É uma alternativa para a gente desconfiar, porque a gente não pode falar que todos os voluntários tinham problemas cardíacos, né? Aí a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos procurar a parte que está falando dos problemas cardíacos aqui no texto, só para a gente ter uma ideia. É que em nenhum momento estava falando de problema cardíaco no texto, né? Eram pessoas, eram voluntários e queriam ver se a saúde do coração ia melhorar. Não tinha nada a ver com o problema cardíaco aqui. Depois fala ali na outra alternativa. The study also looked at the relation of air pollution with actual heart attack and stroke risk. Então, o estudo também olhava para a relação entre a poluição do ar com a atual with actual heart attack and stroke risk, né, como um real risco de ataque cardíaco e também stroke. O que é stroke, pessoal? Derrame, tá? Essa palavrinha aqui, stroke. Bom, vamos olhar então se era isso que o estudo queria. Vou mostrar para vocês aonde que aparece isso aqui no texto. Então, olha aqui, ó. But the researchers stressed that their work could not look at the long-term consequences, such as actual heart attack or stroke risk. Ou seja, mas os pesquisadores, né, se deram conta de que o trabalho deles poderia não ver a longo prazo, não conseguir avaliar as consequências, como ataque cardíaco, ou o risco de derrame, enquanto a alternativa fala que o estudo conseguia, então não marca também. E depois ali, the study finding was, ou seja, o que o estudo encontrou, finding, o achado do estudo foi, exposure to high levels of air pollution may clot the blood. Ou seja, que o estudo não, meu Deus, que quando a gente se expõe aos altos níveis de poluição, a gente pode isso cria coágulos no nosso sangue. Olha onde é que está essa alternativa aqui, ó. This small study found that. Só que aí, olha que interessante. Lá na alternativa está assim, the study finding... Deixa eu mostrar para vocês. Se você sabe que o passado do verbo find é found, já te ajuda aqui, porque ali, ó, this small study found that exposure to high levels of air pollution made the blood more likely to clot.
ou seja, esse estudo mostrou que a exposição aos altos índices de poluição te deixa o teu sangue mais suscetível, com mais probabilidade de coagular, de formar coágulos. Então, clot é coágulo, tá bom? E tá aqui. Daí como você pode resolver essa alternativa? Você vai lá, procura a palavrinha clot, ela tá lá na alternativa, caça ela no texto e tenta ver o que tá ao redor. E aí você tenta resolver, resolvendo pelo contexto, caso você não saiba o significado das palavras, tá? Resolvemos então. Vamos para a questão 38. According to the text, it is correct to affirm that. De acordo com o texto, é correto afirmar que the pollution levels lowered during the 2008 Beijing Olympic Games, ou seja, que os níveis de poluição diminuíram em 2008 durante os Jogos Olímpicos. Olha lá, 2008. Aqui, ó. Então, China took major steps, quality. Olha aqui, ó. Aí você viu 2008 na alternativa? Já caço 2008 lá no texto. Então, olha aqui. Ó. Tá vendo? Aqui tá mostrando essa parte, sim, que realmente foi 2008, durante os Jogos Olímpicos, que eles deram um jeito de arrumar aquele ar, né? Pelo amor de Deus, gente. Vocês já viram foto de como é que é as coisas lá? Da poluição? É muito triste. Depois ali, they were worried. Vou mostrar para vocês a alternativa. 2. The International Olympic Committee ignored the Beijing's efforts to improve the air quality. Ou seja, o Comitê Olímpico Internacional ignorou os esforços da Olimpíada para melhorar os esforços da China para melhorar o ar para as Olimpíadas? Não, né? Senão não teria acontecido. Mas vamos procurar aqui a palavra. Ó, quando tá falando do comitê, tá aqui. O comitê tinha alertado a China que os eventos poderiam ser adiados. Aí a China, né, deu seus pulos, deu tudo certo. E aqui a outra palavra que a gente consegue ver, outra palavra não, outra alternativa que a gente consegue resolver por meio da interpretação. Você tá vendo aqui que os jogos aconteceram na data e que a China fez alguma coisa? Lógico que o comitê não ignorou. Além disso, a palavra comitê só aparece essa vez, ela não aparece outra vez no texto. Ou seja, se você for resolver aqui pegando o que está ao redor da questão, você vai ter que pegar a palavra aqui e tentar entender, porque em nenhum outro momento está falando, ignorou, não ignorou. Isso não é comentado no texto. É pura interpretação. They were worried about the air quality for the athletes and spectators. Eles estavam preocupados com a qualidade do ar para atletas e os espectadores. Aqui eu vou pintar o nosso texto de preto rapidinho, porque senão vai ficar difícil daqui a pouco com tantas cores. There were concerns at the time that air quality could prove hazardous to the health of athletes and spectators. Ou seja, havia preocupações, concerns, naquele momento, que o ar, que a qualidade do ar poderia causar danos à saúde dos atletas e dos espectadores, das pessoas que iriam assistir. Então, correta, ó, olha onde é que tá ali no texto. Tá bem clara essa aí, tá bem fácil de resolver. E depois tem ali, ó, a próxima. Before, after, and during the 2008 Olympic Games, the air pollution levels in Beijing were high. Olha só, essa aqui que pegadinha. Antes, durante e depois das Olimpíadas, a poluição do ar era maior. Aí você pensa, bom, se a poluição do ar diminuiu durante as Olimpíadas, você já vê que a alternativa está errada, né? Porque durante foi feita alguma coisa para diminuir essa poluição. Antes a gente sabe que a poluição era muito alta. E depois também, porque eles não continuaram tomando as mesmas medidas, né? Tanto que continua uma poluição muito grande, etc e tal. Mas aí a gente consegue ver isso aqui no texto também. Pessoal, a chave para a questão, no caso, para a alternativa 8 da questão 38, é o seguinte.
Antes, aí seria você saber a tradução das palavras before and after. Antes e depois. A gente sabia que antes eles não tinham a preocupação não, né? Não tomava as medidas para poluição, tanto que o Comitê Olímpico pediu isso. Aí, o depois, né, a gente sabe que não melhorou, mas o texto não está mencionando, mas olha aqui, ó, as well as during the games when the levels were much lower, quando os níveis eram muito menores. Ou during aqui, então você poderia ter procurado pela palavra during, né, durante, ou seja, bem como durante os jogos, quando os níveis eram muito menores. Então, você pode resolver dessa forma ou pelo texto em si, né? Ficou muito óbvio que se eles tomaram medidas para diminuir a poluição, é óbvio que durante os jogos a poluição diminuiu. Então, por isso que a gente vai procurar o nome da Amy Thompson, que está aqui, né? Não está exatamente como na alternativa, ó. Não vai aparecer a palavra incomplete, de incompleto, né? Vai aparecer de outra forma, olha aqui. Amy Thompson, do Instituto Britânico do Coração, said more research was needed. É aqui que tá o que a gente precisa. Disse que mais pesquisa era necessária. Então, tá vendo? Não aparece incompleto, nada do jeito que tá na alternativa. Aparece de outra forma. Aí, aqui vai do teu vocabulário, vai do que você sabe. Professora, mas dá pra gente tentar resolver pelo contexto? Bom, eu grifei aí a frase. Deem uma olhada ao redor com o nível de inglês de vocês, se vocês acham possível resolver pelo contexto. Eu acho que aqui é um jeito bem pegadinha da Wayne mesmo, né? Para você. Claro, a alternativa tá correta, porque ela disse que era preciso, então se você marcasse, você teria acertado. Mas no seguinte sentido, você poderia ter deixado de marcar por dúvida e pontuado um pouco menos. Então, e são palavras simples que você precisaria saber aqui, ó. Por exemplo, was, passado do verbo to be. E needed, passado do verbo need. Isso a gente vê, nossa, pessoal, diretão no inglês. Não são palavras novas, não são palavras difíceis. Research também é uma palavra que a gente vê sempre, pesquisa. Said, que é o passado do verbo to say, que é dizer. Também, então, assim, são palavras frequentes, né? Não é tão difícil assim se você prestar atenção nas aulas e tiver uma noçãozinha de vocabulário. Ok? Work, na linha 1. Work pode ser, sim, um verbo. E aí isso fica confuso, porque olha ali. Na linha 1, ó, medical tests. Então, aqui. Então, no primeiro, tá perguntando dessas 3 palavrinhas: cuts, tests e work. É um verbo, tá? Fica claro para vocês? Pollution cuts improve heart health. A gente tem que saber encontrar o verbo nas orações, pessoal. Isso é de extrema importância. Paz, vestibular, Enem. Para a vida de vocês, conseguir encontrar o verbo nas provas de língua estrangeira é muito importante, tá? Aqui a gente sabe que é. Depois o work, olha ali. The work in the journal, ou seja, o trabalho no jornal, América, nananana, involved. O verbo nessa oração só vai aparecer aqui. Involved, tá? Antes disso, a gente não tem nenhum verbo. Esse work aqui seria trabalho, substantivo. Aqui, embora pode ser um verbo. Se eu falar I work, eu estou falando meu trabalho. Estou usando ele como verbo, mas aqui ele tem função substantiva. E tests pode ser verbo também. Por exemplo, se eu falar assim, ela testa... Vamos supor, eu quero falar de uma marca que testa em animais, que é uma coisa, inclusive, que eu sou contra. Por exemplo, a Rexona tests on animals, né? Então, a Rexona testa em animais, a marca em si. Então, tests. Aí eu poderia estar usando testes como verbo, tá? Então, quando eu falo ali de testes, né? Pode ser test in animals, ou foi o exemplo que eu dei, tests, que a marca tal testa em animais. É diferente de testes aqui, que eu estou usando como substantivo, né? Os testes. Portanto, essa alternativa é incorreta. A próxima é que os verbos living, being, estão no presente contínuo. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês a alternativa. Aqui, ó.
Então, os verbos living na linha 3 e been na linha 13 estão no present continuous. Vamos ver? Opa, abriu outro texto. Living. Ó, volunteers living, pessoas vivendo ou morando. On 125 volunteers living. Então, 125 pessoas morando em. Correto, tá? Essas pessoas estão morando em. Living. Vamos ver se está no presente contínuo. Então, pessoal, eu já falo para vocês que não, tá? Por quê? Living pode sim, é vivendo, ó, 125 pessoas vivendo, morando em uma das cidades mais poluídas, papapá. Mas qual que é a estrutura do present continuous? Verbo to be mais verbo principal no ing. Tem verbo to be antes do verbo principal no ing? Então não é present continuous. E então a gente já sabe que é errada. E o been na linha 13, que está localizado mais ou menos aqui. Então nem se fala, né? Ó, não tem nada a ver isso aí. Carrega o ing, mas não é present continuous, pessoal. Por que que a UEM coloca isso? Porque muita gente acha que tudo que tem ing é present continuous, tá? E não é. Não é. Nossa, o ing tem muita coisa com ing que não é present continuous. Ok? Depois nós vamos ali. Alternativa 4. The words air and air quality, air pollution, and the word heart and heart disease, heart risk, and heart attack work as adjectives in their respective sentences. Então, por exemplo, a palavra ar, em qualidade do ar, air, em air quality, air pollution. A gente tem que olhar para a palavra ar, tá? E a palavra heart, coração, nessas três frases, nesses três conjuntinhos aí. Heart attack, heart risk and heart disease, ela trabalha como adjetivo nas suas frases. A gente não precisa nem ir para o texto para ver. Air quality, air pollution, né? Bom, quando eu falo a poluição do ar e a qualidade do ar, quando a gente traduz para o português, fica um pouco estranho, tá? Só que no inglês faz sentido, né? A gente tem quality e pollution, são dois substantivos, e o air tá vindo bem na posição do adjetivo, né? Air, se a gente for ver, professora, mais ar é adjetivo? Não, ele está numa posição de adjetivo, né? Então, ele funciona como um adjetivo. Tanto que ali, olha a alternativa. Work as adjectives in their respective sentences. Porque o adjetivo nada mais é a função dele do que classificar as coisas. E a mesma coisa para o heart. Risco cardíaco, ataque cardíaco, problema cardíaco, coisas cardíacas. Então, o heart, né? Torna-se cardíaco, consequentemente, meio que um adjetivozinho. Não é um adjetivo, mas tem função de adjetivo aí, tá? Essa aí é para prestar bastante atenção. 8. The word eats is a possessive adjective. É um adjetivo possessivo que se refere à China. E there é um possessive adjective que se refere a researchers. Vamos ver linha 15 e linha 33. Ali, its. Então, China managed to clean up its air. Esse its é um possessivo que quer dizer o seu ar. Se eu fosse substituir China por um pronome, eu usaria o it. Então, quando eu vou usar um possessivo, logo eu vou usar its, ou seja, o seu. Eu não posso falar assim, her, por exemplo, dela, igual eu diria no português, né? Que no português a gente acaba chamando China como uma coisa feminina e usaríamos dela ou ela. No inglês é neutro, então it está correto. E o their, but researchers stress that their work, deles, deles, que o trabalho deles. E aí a questão está pedindo para a gente o seguinte:
Se na linha da China a gente já viu. E se o there na 33 se refere aos researchers. Sim, refere-se a researchers. Olha aqui. Tá? E a última, the word clotting, line 31, works as a verb. Se a palavra clotting na linha 33 funciona como um verbo. Vamos ver? Linha 33. Pessoal, clotting vem de clot, que é coágulo, então significa coagulação, tá? Funciona como um verbo, coagulação? Não. Clotting, linked to clotting. Então, linked to. Eu grifei de azulzinho aqui, porque eu já tinha grifado tudo. Esse linked quer dizer que está, né, conectado a, que seria esse to, clotting, coagulação. Então, clotting, na linha 31, não funciona como um verbo, tá? Não tem papel de verbo, isso aí é simplesmente um substantivo. É que como é uma palavra diferente, a UEM acaba colocando, se aproveitando dessas palavras que não são tão, como eu posso dizer, comuns, né, nos usos aí de vocês, para jogar pegadinha, tá? Então, aqui a gente vê que não. Mas aí, se você não sabe a tradução de chlorine, você pode acabar marcando. Tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês para as próximas etapas do PAS. A gente vai começar então a nossa apostila volume 7. Vou deixar atividades para você nos formulários, tá? Tudo bonitinho, fofinho para vocês. Vamos trabalhar atividades da apostila, não vamos entrar em conteúdo novo, até porque o Present Perfect continua sendo conteúdo da nossa apostila. Primeiro a gente vai fazer os exercícios de interpretação e gramática do Present Perfect até mudar o conteúdo gramatical. Ok? So, see you next class. Bye, bye.